Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao novo programa da Elmi Banco, os Advisors Elmi Banco. Nesse programa, onde a gente traz os especialistas da Elmi Banco, os advisors da Elmi Banco, especialistas em carreira, especialistas em investimento, especialistas em certificação, para falar dos principais assuntos do mercado financeiro para você, tirar todas as suas dúvidas. E hoje eu tô aqui com um time de peso, um time muito forte para te auxiliar. E o tema de hoje o bicho vai pegar, hein? Então, Ronaldão, seja muito bem-vindo, Ronaldo Cerqueira, que é o nosso especialista em carreira. Sabe tudo de carreira. Fala, Fabião. Fala, pessoal. Bom, mais um projeto nosso aí. Vamos ter uma grande jornada com vocês aí, trocar ideias sobre bastidores, sobre carreira, sobre certificações. E é isso aí, né? Vamos começar 2023 com tudo. Ronaldo, e do meu outro lado aqui eu tenho o Bruno Piacentini, que é o nosso sócio que cuida de todo o conteúdo, especialista em certificação, especialista em investimentos, analista, sabe tudo. Brunão, seja muito bem-vindo, hein? Boa, Fabião. Fala, galera. Um prazer imenso. Mais um projeto aqui iniciado pelo Elmi Banco, buscando trazer muito conteúdo para a sua carreira, para a sua vida no mercado financeiro. Então, ó, como o Fábio falou, hoje o tema é muito pesado, assim como todos os outros que virão para vocês. Boa, pessoal. Então, qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é aquelas perguntas, aquelas malditas perguntas que reprovam os candidatos na área de investimentos. Aquele que a gente conversa com os gestores do mercado, com os especialistas e reprovam. E são perguntas assim que não são tão difíceis assim. São perguntas capciosas, que é o jeito que você fala. Então, hoje a gente vai te dar essas dicas para você mandar muito bem na entrevista e não reprovar por bobeira, que às vezes você sabe do conteúdo, você sabe de investimentos, mas trava. Então hoje vai dar o que falar, acompanha com a gente que o bicho vai pegar. Ronaldo, para a gente já começar aquecendo aqui, antes das perguntas, tem investimento ideal? Como que funciona esse negócio? Cara, fui chamado para uma entrevista, e aí, como que eu vou para essa entrevista? Vou descolado, não vou? Essa questão que você trouxe é um ponto interessante, que a autoconfiança, ela é importante pra caramba, né? Pra pessoa performar no processo, mas ela pode trair também. Trair e, assim, muita gente cai nisso. Essa pergunta que você está trazendo aqui é a pergunta que, para quem está estudando, até para o CPA 10, CPA 20, quem dá para o CEA, é óbvio que a questão do melhor investimento ela tem que passar por um contexto, né? Mas na hora da entrevista, muita gente acaba se cegando, acaba não olhando o racional, vai muito na emoção e acaba respondendo perguntas, depois até percebendo que caiu numa pegadinha, caiu alguma cilada, porque naquele momento ali não conseguiu parar e raciocinar. Você trouxe uma questão que, qual é o melhor investimento? Ainda num cenário que nem o nosso agora, de ambiente político, econômico aí bastante conturbado, oscilante, a gente vê que muita gente tem sofrido, pessoas com CEA, pessoas que têm capacidade, que geram conteúdo, mas que na hora da entrevista elas acabam indo descalibradas, e elas, em respostas, perguntas simples como essas, elas acabam se perdendo. Então, assim, é óbvio que cada pessoa que vai se preparar tem uma jornada aí diferente e tudo mais, só que essas perguntas que você vai trazer, que a gente vai trazer hoje aqui, pessoal, são perguntas que elas são quase que, não vou falar que é um padrão, mas elas podem mudar o formato, mas elas são comuns na maioria dos processos, porque no final do dia, quando alguém te entrevista, quer saber se você está pronto para poder atender o cliente investidor, e o cliente investidor faz perguntas muito parecidas, e essa é uma pergunta muito comum feita pelo cliente. Muito bom, muito bom. No começo, Brunão, eu estou entrando no cargo de especialista, então aí é um mais júnior, meu primeiro cargo como especialista. E aí você é entrevistado ali no Santander, numa XP, então eles pegam um pouco mais leve nas perguntas técnicas. Não sei responder, a gente vê casos de alunos que não sabem responder ali a pergunta, mas conseguem sair daquilo e depois conseguem entrar no cargo. Então, eu tenho que focar só na parte técnica numa entrevista, ou tem outros elementos que as pessoas acham que é 100% técnico uma entrevista. Sim, e isso vai muito em linha da função do mercado, da área que a pessoa está hoje. Então, eu lembro de quando eu quis ser especialista em investimentos, eu estava no varejo do banco e eu não tinha ideia de como me preparar. Então, uma live como essa seria essencial. E eu pensava no primeiro momento, eu preciso estar 100% na parte técnica para não ter nenhum erro.
Porque essas serão as perguntas. Você acabou de citar aqui, o recrutador, o gestor no final, Ronaldão, ele quer saber se eu estou preparado. E na minha cabeça só vinha a parte técnica. Marcação ao mercado na prática, alguns fundos de investimentos, qual o melhor investimento que eu poderia cair nessa, uma alocação, mas não. A pessoa que ela vai pensando somente na parte técnica, ela pode cair na parte comportamental, na parte de comercial. Então, o PAAP, ele traz os 4 pilares não à toa. A gente não traz os 4 pilares simplesmente para você ter muito conteúdo dentro do programa, dentro do MBA, e na entrevista, no processo seletivo e com o cliente, você vai usar somente a parte técnica. Então, tem outros fatores que, além da parte técnica, são muito importantes para a sua aprovação no processo seletivo. Então, um dos pontos muito importantes, e todo gestor, todo recrutador que nós conversamos aqui falam muito sobre isso, é o comportamento junto com alinhar a cultura da instituição. Esse talvez seja um dos principais fatores, porque se você está buscando uma função de especialista em investimentos hoje, você não pode buscar para um banco, para outro, para uma corretora, para uma cooperativa, de qualquer maneira, porque a cultura, os valores são diferentes. Então, no processo seletivo, isso fica muito claro em poucos minutos de conversa. Então, às vezes, você sabe muito a parte técnica, você mostrou que conseguiria atender perfeitamente o cliente, só que não tem nenhum casamento de cultura, de valores com a instituição que você está. E esse ponto, você pegou num ponto legal. Assim, a questão da parte técnica, eu acho que assim, é natural que a ânsia que a pessoa tem, ela vem numa jornada, passa no CEA. Na hora que ela vai para a entrevista, ela quer meio que inconsciente palestrar, ela quer jogar tudo na mesa que ela aprendeu na jornada de ensino. E se ela não souber fundamentar a resposta, se ela não souber embasar, se ela não tiver atualizado o perecível, é um grande erro que as pessoas cometem, obteve o CEA, mas não se atualiza. E o conceito, ele não é suficiente para você fundamentar uma resposta. Então, os processos, basicamente, são sempre nessa linha para especialista. Se você tem muita pegada comercial, vão te jogar uma questão mais técnica. Se te sentem muito técnico, vão jogar uma coisa mais comercial, uma situação de retenção, prospecção, uma pergunta que seja testada, a tua capacidade de transformar teu conhecimento, verbalizar teu conhecimento e simplificando para o cliente. Aí que muita gente se perde, que é a capacidade que a pessoa até tem do conhecimento ali conceitual, só que ela não tem a outra ponta, que é a ponta do perecível, do que acontece no dia a dia, que para o especialista isso daí é muito importante. E da cultura você colocou um ponto muito bacana, porque cada instituição tem um apetite, tem uma forma de trabalhar, cada instituição tem uma estrutura que ela entrega para o colaborador. Quando a gente fala de cultura, a gente não está falando simplesmente o que está ali dentro do site, aquele texto bonitinho, mas é realmente o DNA, é o perfil da pessoa. Tem muita gente aí que, às vezes, faz 1, 2, 3 processos numa casa e não tem sucesso, e falam, mas eu estou preparado tecnicamente, eu estudei, eu vi carteira recomendada, eu vejo o morning call da casa e não consigo ir bem. Pode ser que você não tenha simplesmente a cultura. Isso não te torna melhor ou pior. Te torna diferente daquela instituição. E talvez, se você passasse, como o Fábio falou, você vai insistir, você entra. Depois que você entra, você tem um arrependimento. Porque tem casas que vão ter o teu jeito, a tua cultura, o teu DNA, vão te deixar você trabalhar como você é e você vai voar. Outras casas, você vai entrar na ilusão de que vai ser feliz e acaba se frustrando porque o jeito de trabalhar é um jeito diferente do seu. E não tem certo e errado. Simplesmente é diferente. Nós vamos ter uma aula só sobre cultura aqui, hein? Então a gente vai ter um episódio para falar só de cultura, de tão importante que é esse tema, tá? De tão importante que é esse tema, até porque esse é um dos temas que mais reprovam um candidato numa entrevista. Mas hoje a gente vai falar dessas perguntas, né? Vamos pegar alguém que passou ali no crivo de cultura, porque a gente sabe que muitos não chegam, porque já é feito um filtro antes, e aí na cultura já barra. Então alguém que passou ali, foi chamado para entrevista, sentou na frente do recrutador, do gestor. Então, Ronaldão, até como que funciona essa entrevista? Quem que vai entrevistar ele? É o cara do RH? É o gestor da vaga, o especialista? É o futuro chefe dele? Quem que entrevista? Aqui falando da área de investimentos, né? Ou no alta renda mesmo. Geralmente, pode existir ali, acontece do RH fazer um contato prévio. O RH, quando procura o candidato, geralmente ele tem um papel de olhar mais a questão comportamental. Ele tem menos conhecimento da operação, do dia a dia, da rotina. Então, o RH ele vai ter um papel ali de mapeamento de competências, people skills. Isso vai valer muito no processo, sem dúvida nenhuma. Só que, para nossa realidade aqui, alta renda e investimentos, eu vejo que conta demais a sensibilidade do gestor da área.
O gestor é quem sabe como funciona a operação, ele consegue projetar aquela pessoa atendendo o cliente, ele consegue, de repente, ver algumas coisas que são úteis, outras podem ser também negativas no candidato, que o RH, por não conhecer tão bem a operação, já que o RH cuida de todas as áreas de um banco, não somente de uma área específica, então pode ser que o gestor veja algo que o RH não viu. Então, geralmente, para o nosso mundo aqui, o decisor é o líder, o team leader, gestor de área, e o processo, cada instituição tem um modelo, podem ser mais breves, tem instituições que têm uma entrevista para definição, tem outras que passam por 4, 5, até 7 etapas, só que as entrevistas elas podem ser divididas basicamente em, quando eu falo RH, eu falo de comportamento, falo people skills, falo mapeamento de personalidade, quando eu falo do gestor, team leader, alguém que está na operação, no front, eu vejo alguém que consegue ter maior sensibilidade, conectar, esse candidato tem uma característica que eu acho muito interessante, em que pese o RH aponta que ele tem tal comportamento, tal informação para me dar, eu acho que isso aqui dá para ser trabalhado, isso aqui eu posso ter algo bom dentro desse ponto negativo, isso acontece bastante. E um ponto que é legal também, a gente fala muito da pessoa ser verdadeira, porque a gente viu inúmeras situações em que um candidato vai para uma entrevista e ele, quando você tenta criar uma persona, isso aí é um jogo que não tem como terminar bem. Seja sempre muito sincero, leal a você. Quando você é leal ao teu perfil, quando você é leal ao que você quer fazer no mercado financeiro, pode ser que o recrutador note que você é muito bom, tem a cultura da casa, mas você não serve para aquela cadeira, serve para uma outra. E isso é muito comum acontecer. Você faz entrevista para um lugar e você acaba indo para uma outra função dentro da mesma casa, porque na visão do gestor, do RH, você teria um perfil mais aderente para essa vaga. Isso é importante. RH é mais filtro, tá? Você não vai entrar numa área de investimento sem falar com alguém da área de investimentos, tá? Isso acontecia no passado, dava muito problema, então hoje não existe mais. O que vai fazer é o RH fazer um filtro e muitas vezes até fazer a entrevista, mas sempre com um gestor. Se não um gestor direto da vaga, um outro gestor de uma outra equipe acompanha e vai fazer essa entrevista. Por quê? Porque especialista em investimentos é uma parte técnica que é muito importante e que o RH muitas vezes não faz a mínima ideia. Você pode trocar tudo, falar que a bolsa, quando a bolsa sobe, o dólar sobe, que é totalmente contrário ali, e o RH não vai nem saber que você está falando certo ou errado. Então, se prepare realmente que você vai falar com o gestor da área, tá? Com alguém da área de investimentos. E, Brunão, tem algo que tem em todas as entrevistas, em todas. Então, eu quero saber de você uma dica para aquela capciosa pergunta eu quero montar um portfólio aqui, ó. Monta um portfólio para mim de um cliente agressivo, para um conservador, de 30 anos, 40 anos, 2 filhos. Sempre tem um case de mercado. Qual a dica que você dá para ele não reprovar no case? Que muita gente reprova no case. Sim. Muitas pessoas reprovam no case e por acharem que é extremamente simples. Imagina só que você recebe uma ligação agora e que amanhã você tem um processo seletivo no Ion ou no Santander AAA. E você sabe, ouvindo agora, que você precisará montar um case, um portfólio de investimentos para um futuro case. Então, na sua cabeça pode chegar a pergunta, só preciso saber se é conservador, moderado, agressivo, arrojado, dependendo da casa, e aonde eu encontro isso. As pessoas tendem a acreditar que existe a facilidade de simplesmente pegar o material gratuito e disponível publicamente da instituição, que é a carteira recomendada, e replicar para o gestor, replicar para o especialista em investimentos que está fazendo o processo seletivo. E não é assim. Isso é de forma pública uma recomendação, mas ele não quer saber isso de você. Ele quer saber principalmente se você consegue ligar todos os pontos. Vamos imaginar o seguinte, na carteira recomendada para o perfil conservador do Ion, como um exemplo, ele está indicando ali 60% em títulos pós-fixados. Você decorou isso e leva isso para ele. Não vai parar por aí. A pergunta é por quê? Por que 60%? Por que 50% em pós-fixado? Então, você precisa entender o cenário como um todo, o cenário atual, e cenário é uma coisa que eu ouvi muito o Ronaldo Cerqueira falar durante todo o meu estudo no PAAP, que você não aprende na véspera, não tem como. Não tem como você receber uma ligação para processo seletivo hoje para ir amanhã e simplesmente aprender tudo sobre cenário e ir tranquilo
para o processo. Não é assim. Então, é uma forma consistente de estudo para que você esteja inteirado ao cenário macroeconômico, estar confortável para a alocação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não acreditar que a carteira recomendada da casa, que é de forma pública, ela vai servir como um decoreba. Ela serve, sim, muito como um balizador para que você entenda como que a casa está olhando para o mercado, mas você vai precisar explicar o porquê. O porquê tantos por cento em pós-fixado, por que tantos por cento em pré-fixado, câmbio, inflação, montagem do portfólio como um todo, ela deve ser explicada. Então, não caia no erro, na facilidade no atalho de acreditar que é simples. A montagem de portfólio ela tem que ser feita muito bem explicada, porque você vai fazer isso basicamente todos os dias, para diferentes clientes, diferentes perfis e diferentes objetivos. E o gestor, o recrutador, a gente consegue notar em 1 minuto de conversa se a pessoa sabe sobre o cenário na véspera ou não, e se ela sabe explicar o porquê o portfólio foi montado daquela maneira. E o curioso é que, assim, hoje o cliente, que ele é colocado ali a persona no processo, o cliente consome informações. Boa parte dos clientes que vão ter relacionamento com esse nosso assessor, com o advisor, ele consome relatório de research, ele vê um canal de um influenciador, ele vê notícias. E hoje, o que você colocou aqui muito bem, se a pessoa preparar na véspera, primeiro que tem uma carga emocional gigantesca, né? Ela vai querer provar tudo que ela sabe, na verdade que ela não sabe, impressionando com um monte de coisas, e o negócio não é falar muito, mas sim falar bem. A capacidade de ser sucinto, isso conta muito, e a capacidade de ser objetivo. E outra, entregar o que se pede no processo. Ali, no outro lado, a gente não está falando de uma prova oral para aprovação num concurso, a gente não está falando que ali é um curso de uma certificação que está em jogo, e a pessoa do outro lado não quer ouvir uma palestra também. Então, ser muito prático, ser muito objetivo. O cliente vai te questionar daquilo que está acontecendo no momento. Então, basicamente, essa é a ideia. Então, a ideia é você conseguir fundamentar tudo que você fala, embasar. Isso daí tem muitas formas de você hoje se preparar para isso, né? Pô, tem os morning calls das casas, tem as cartas de gestores, tem aí um monte de bons canais, portais dos próprios bancos, o Inteligência Financeira do Itaú, especialista do Safra, Invest News do Nubank, Infomoney, XP, que trazem informações que são muito importantes, perecíveis. Todo dia elas têm que ser atualizadas, né? Então, isso daí conta bastante, Bruno. Muito importante, pessoal, não tem esse preciosismo de 35%, 36%, o gestor não está nem aí se você vai colocar 30% ou 50% em ações. Ele está aí para a sua explicação do porquê que você está colocando em ações. É muito mais importante que o percentual. Eles nem levam muito isso em critério, até porque muitas vezes você vai receber esse relatório de um economista da casa, do banco, e aí você vai ter que usar mesmo que você não acredite, você vai ter que falar aquilo, porque é o posicionamento do banco. Então, vocês têm que entender e defender um posicionamento. Para isso que você é treinado para ser um especialista em investimentos. Então, numa entrevista, o mais importante é como que você explica. Como você explica o cenário, como você coloca isso com o produto. Adão, uma coisa que reprova muito, e reprovou, a gente fez um processo seletivo, Brunão, com um banco de investimentos, e muitos reprovaram por conta disso. Porque não souberam fazer uma pergunta relacionada a salário. Ronaldão, qual que é a melhor hora de perguntar de salário? É logo no começo, ou é no final, é não perguntar? Qual a dica que você dá? Porque a gente viu muita gente reprovar por não saber a hora de falar de salário. A gente trata com muita leveza esse assunto. Ninguém trabalha de graça, todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo quer dinheiro. E uma dos nichos que mais remunera na indústria financeira é a área de investimentos. Então, a gente pode garantir para você, não interessa qual seja a casa, se você opta em ser um AI em escritório, se você opta em ser um advisor num grande banco, numa corretora, se remunera muito bem na área de investimentos. E a questão do salário, o que a gente entende que, assim, é importante, a empresa sabe que você julga importante, mas tenha muito cuidado, deixa, porque vai ter um momento correto em que vem a proposta. Antes de pensar em salário, foca em você ser aprovado. Foca em você se responder, essa casa faz sentido para mim? Essa casa aqui, ela entrega o que eu quero
para minha vida? Pô, será que aqui eu consigo projetar minha carreira para daqui 2, 3 ou 5 anos ou mais? Será que aqui eu vou ter o ambiente ideal para poder crescer, para poder aprender? Vou numa instituição que eu vou ter proximidade à liderança, vou ter proximidade a pessoas que vão fazer eu crescer muito também. Preocupa com isso. Preocupa em entregar tudo para que você seja aprovado. Que a hora que a proposta vir, a gente sabe que o mercado é um mercado que ele remunera bem. Para muitos casos, tem ali a possibilidade ainda real de você poder fazer um ajuste, poder negociar algum valor que faça uma composição para atender o que você espera, mas deixa a proposta vir do banco. O banco não vai terminar o processo sem te fazer uma proposta. Mas se você de cara demonstra que você realmente está indo somente pelo dinheiro, que é o mais importante de tudo, você demonstra uma coisa que no mercado acontece nos bastidores, esse bate-papo. Quem vem por dinheiro, vai por dinheiro. E o dinheiro você vai ganhar. Isso é fato. Mas não exponha, não coloque ali na frente de tudo, porque todo mundo quer uma pessoa que tenha essa conexão com a cultura, que tenha o fit com a cultura, que tenha ali identidade com a rotina, que tenha um propósito, que saiba o que ela vai fazer, o valor que ela vai gerar, porque a questão financeira, na hora certa, vai vir. Então, a gente sempre deixa aqui, se preocupe em ser aprovado primeiro. Depois você pensa que o banco vai te trazer a proposta. Trazer de cara essa questão salarial é muito ruim. Isso daí pode, sem dúvida nenhuma, interferir para que você nem tenha continuidade numa etapa secundária do processo. Fica a dica, hein, pessoal? Porque se você chegar já falar de salário, não é legal, porque você não sabe nem a função que você vai fazer. E a gente sabe, quem contrata por salário, vai embora por salário. Então, um gestor ele tem essa manha de falar, se eu trouxer alguém por salário, outra casa vai oferecer um salário maior e você vai. Então, não faz sentido mais para um gestor trazer alguém somente pelo salário. Isso fica claro quando a gente conversa com vários gestores do mercado. Até quando a pessoa tem potencialmente um salário que ele vai ser reduzido, o fixo, de repente. Porque na área de investimentos, pessoal, o que pesa a médio e longo prazo é o variável. A variável é o que vai te dar grana no bolso, que vai te permitir trocar de carro, de imóvel. A gente está falando de pessoas aqui. Isso daí a gente não é de falar de salário. A gente não é a pegada do MBanco, a gente não gosta muito disso. Mas vou trazer um exemplo assim bem superficial. Tem algumas instituições em que, ali no final de 2020, tiveram colegas que tiveram, até coloquei em rede social esse exemplo, colegas que tiveram convite do mercado para ir para de investimentos, os que optaram foram tendo salário empatado, trocaram 6 por meia dúzia, mas no final do ano seguinte, essa pessoa que tomou a decisão por ir para a área de investimentos, ela teve uma PLR quase 10 vezes maior do que a pessoa que ficou e que não tomou a decisão porque ela não ia ter um ganho financeiro no salário. Porque aí você está falando de um varejo que tem uma rentabilidade de operação que ela é grande, mas que não volta o dinheiro para o profissional. E a qualidade de vida é muito também discrepante da área de investimentos. Então, quando você fala de remuneração variável, você está falando de uma remuneração que, além de ser escalável, ela é fruto de um trabalho muito mais leve, com propósito, com sentido. Então, ganhar dinheiro, se trabalhando certinho, você vai ganhar, vai fazer teu cliente ganhar dinheiro e o teu banco ganhar também. Show de bola, show de bola. Agora eu vou trazer uma pergunta que parece tranquila, mas ela é capciosa porque consegue pegar o seu dia a dia. Pegar quem que você acompanha, o que você está buscando ali, quem que você está fazendo diferente. Brunão, tem uma pergunta que é assim, Brunão, quem você acompanha no mercado financeiro? Tem algum perfil que você acompanha? Essa pergunta, ela é matadora, essa pergunta. O que a gente responde numa pergunta dessa? Essa tem que tomar um pouco de cuidado, às vezes, pela pessoa que você acompanha, né? Ou se você não acompanha ninguém, porque senão você vai mostrar que realmente você não está buscando, não está buscando conteúdo de forma informal no mercado financeiro também. Então, esse cuidado, ele deve ser bem colocado também, porque às vezes você segue pessoas, busca por pessoas que têm um fator muito diferente da casa. Então, o Ronaldo já falou aqui, já mostrou que cada casa, cada instituição, ela tem uma cultura, tem valores, tem linhas de pensamento muito diferentes. Então, sempre tome esse cuidado na hora de responder essa pergunta. Então, acho que esse seria o principal fator, né? Se você já acompanha o mercado financeiro, quer ser especialista, provavelmente você já segue as pessoas que você vai falar na entrevista. Eu vou falar a verdade. Eu sigo o Thiago Reis, da Suno.
Eu sigo o pessoal da Elmi Banco, lá, o Ronaldo, o Bruno gera conteúdo ali de investimentos. Eu sigo o Primo Rico, não tem nenhum problema. Difícil é falar Mas que a segue real, algum influenciador é mais esse. day trader, É isso. de pirâmide, Ou inclusive. pior, que muitos quando a fazem. pessoa vai, pô, pega um nome ali, uma referência. Sigo o Stuberg, da Verde. Tá, o que você acha da gestão dele? O cara nunca viu uma carta da Verde Isso. Asset, nunca olhou uma carta da gestão, não sabe nada do cara, não sabe estratégia, não sabe um fundo da casa. E aí você fala, pô, mas segue realmente? Então, se não segue... É melhor falar que melhor não falar segue. que não segue. Melhor falar que não segue. Mas dificilmente também alguém que não É, segue ninguém vai isso. chegar num processo Isso, e se desse você, competitivo, e se né? você não segue, talvez você não gosta de investimentos, da área de investimentos, talvez você tem, porque assim, tem tudo que é conteúdo de investimentos, de várias pessoas falando, mais sênior, mais júnior, tem o Charles lá, o Wix que fala muito bem de investimento, tem o próprio Primo, tem vários, tem a gente que Uns traz uma parte formais, mais outros conceitual ali, informais. de um É. especialista, tem formal, tem informal, não é possível que nenhum te agrade. Então você não vai conseguir entrar na área de investimentos com certeza. Então, a partir de hoje, você não tem ninguém que sai, comece a seguir, comece a ter referências, porque nessa pergunta o gestor ele descobre se você gosta ou não. Se você responder, não sigo ninguém, fala, você não gosta da área de investimentos. E tem aquela Reprovou. coisa, tem muita gente que também é Bobeira. moda, né? Então, pô, eu tô indo para área de investimentos que eu ouvi falar que é legal trabalhar e tal. E, na verdade, a pessoa tá mais desesperada para sair de onde ela tá. Isso acontece muito no varejo. A pessoa tá na agência, nós sabemos aí os desafios que é trabalhar numa agência. Ela quer sair de onde ela tá. Não necessariamente ela quer estar na área de investimentos, mas ela leva isso, um discurso para entrevista, só que ela não consegue fundamentar. Quero muito, é meu sonho, tá? Mas quem se acompanha? Ninguém. O que você lê diariamente? Nada. Que notícia? Onde você acompanha notícia? Pô, eu não acompanho. Simplesmente fez no CEA, estudou um mês ali, passou, mas não tem nenhum tipo de proximidade com o mercado. Nunca mexeu num home broker, não sabe nada sobre gestão, não sabe nem mesmo a estrutura de investimentos da própria casa, muitas vezes. Então, isso daí, Fábio, bem colocado. Muito bom, Brunão. Uma das características do especialista está relacionado à parte comercial, à parte de venda. O especialista ele tem também isso. Como que o gestor ele pega ali se esse profissional tem um traquejo ou não? Como que ele vai descobrindo isso durante a entrevista? Como que você não transparece? Como que você manda bem aí nessa parte? Boa. Tem que tomar muito cuidado também, porque muitas pessoas vêm do varejo. E a forma de você vender, distribuir produtos bancários para a forma que você distribui e vende produtos de investimentos, ela é bem diferente. Então, isso foi algo que eu pensei lá atrás também. Eu já falei aqui no começo que quando eu busquei a área de investimentos, o meu maior problema era, caramba, eu preciso saber tudo da parte técnica, porque só isso será perguntado. Quando eu percebi que não, veio um problema ainda maior. E a parte comercial? Porque eu não sou muito comercial, não me desenvolvi tanto, preciso me desenvolver mais nesse pilar. Como que eu vou fazer o que eu vou buscar? Então, você que já está no varejo, que já está em outras áreas, ter, às vezes, a percepção da sua área. Mas para a área de investimentos é um pouco diferente. Então, quando a gente fala na parte comercial, dentro da área de investimentos, a gente está ligando principalmente a parte de portfólio, a parte de recomendação, é muito voltada à visão para o cliente. E muitas vezes, quando você está em outra área, você não pensa tanto nisso. Você não é estimulado a pensar tanto nisso por conta de metas e outros fatores. Então, esse é o principal fator. Nós temos aqui como grande referência da área comercial a Vanessa Dermedian, que fala muito sobre o perfil comportamental das pessoas, que é justamente isso que você vai fazer numa análise de recomendação. Quando você vai recomendar um produto, recomendar um portfólio de investimentos para o cliente, você não está sentado na frente de uma máquina, você está sentado na frente de uma pessoa. E essa pessoa tem um jeito de se comunicar, por exemplo. O jeito que essa pessoa se comunica te dá muitos indícios, muitos subsídios de como você vai se comunicar com ela de volta. Então, aqui, nós temos 3 pessoas completamente diferentes. O Ronaldo é o cara mais do toque, do abraço, de querer ficar perto toda hora. Outra pessoa não, e é sempre muito diferente. E isso você sente por telefone. Isso você sente numa reunião via vídeo. Você não precisa estar presencial com a pessoa. Conexão. Você vai se conectando com a pessoa, entendendo qual é o perfil dela de comunicação, por exemplo, e num processo seletivo, na frente do gestor, do recrutador, ele vai sentir isso também. Então, a parte comercial, eu acredito que ela começa a ser contada a partir do momento que você chega. A partir do momento que você começa a conversa inicial, desde o seu bom dia até a explicação de portfólio que nós falamos, até nossa pergunta com relação aos influencers e todo o restante.
porque a parte comercial ela vem da comunicação. Perfeito. Eu tenho uma dica aí para a parte comercial que é muito importante, que é praticar. Praticar. Não tem nada melhor do que você praticar, seja com amigos, seja na internet, você fazendo uma geração de conteúdo, porque essa parte comercial vai muito de você se destravar. E quanto mais você busca algo para compartilhar, mais você destrava. Porque quando você compartilha algo, você vai estudar mais. Lembra na escola? Na escola, tem um trabalho aqui para fazer. Aí tu não fazia meia boca o trabalho. Mas vai apresentar na frente da sala. Aí mudava o jogo. Aí você se preparava muito mais. Então é para tudo. Então se você vai estudar algo para passar para frente, você automaticamente vai destravando. Então essa é uma dica muito importante para você. Gere conteúdo, tá? Que você vai destravar. Não, pode falar. Bom, depois eu vou complementar. Não, agora eu vou... Não, pode falar. complementei, depois eu tenho 2 perguntas aqui, um para cada para finalizar. Que essa questão que eu comercial... vou pegar vocês. Essa Aí questão o bicho vai pegar, comercial... o bicho vai pegar. A vida é uma venda contínua, né? Então, a pessoa se vende no LinkedIn, ela se vende no Instagram. A gente fala muito que, assim, o preparo do processo ele não é na véspera, ele nem é também somente com o que você lê, ou que você absorve, mas como você se comporta. Então, hoje, o teu posicionamento no LinkedIn, quem você segue, tudo isso daí te ajuda a se vender. Em redes sociais hoje, você, sem falar uma palavra, você fala muito. Então, vamos lá. Eu tenho um candidato que fala que ama mercado financeiro. No LinkedIn não tem uma vírgula sobre isso, no LinkedIn dele. Eu vejo no Instagram quem que ele segue. Ele não segue ninguém no mercado financeiro. Será que esse cara realmente gosta de investimentos? Então, assim, eu falo, a questão de vender é um processo de autoconhecimento também, gente. Você trouxe aqui um ponto das pessoas que vêm do varejo. Isso daí, tem muita gente que sai do varejo, sai até mesmo, nem do varejão, mas sai do alta renda, vai para uma área de investimentos. E a pergunta clássica, qual que é a característica da tua carteira? Ativo e passivo. Quem que é o teu maior credor? A pessoa não sabe. Ou seja, ela não é gestor. E para a área de investimentos, esse comportamento, ele é totalmente inadmissível. Você precisa ser uma pessoa organizada, disciplinada. Se você tem uma carteira que você fala que é gerente dela, e você não domina quem que é o maior, quem mais deve para você, quem mais tem dinheiro investido com o teu banco, como que você fala que é um gerente? Não tem como saber se você realmente é um gerente. Na verdade, tem como saber, né? Você está deixando claro que você é um vendedor. E para a área de investimentos, isso é inadmissível. Então, o processo de venda, ele vem em pequenos blocos e ele vem não somente no que você fala na hora que você tem que fazer uma simulação. Agora, o bicho vai pegar, hein? Aquela última pergunta de cada, que são coisas que reprovam muito. Aldão, começando com você aqui. A gente está em processos políticos, para cá, para lá, uma briga generalizada, e a gente tem várias reclamações de gestores, de pessoas que estão atuando até numa instituição em relação à política. E mais que isso, pessoas que não estão conseguindo entrar na área de investimentos porque são travadas no filtro ali que faz de rede social. Como que eu consigo falar de política ou não falar de política porque está muito relacionado à economia? Eu vou falar de algum investimentos, se mexer qualquer coisa, Lula fizer qualquer coisa, vai mexer com o meu investimento lá. E aí, como que eu falo, como que eu abordo isso sem me queimar? Muito bom. Eu vejo que, pelo contrário, tem uma baita oportunidade de você falar de política em redes sociais. Falar de política não significa você mostrar o teu lado político, são coisas diferentes. E o melhor posicionamento é o não posicionamento. Essa que é a real. Você pode, mas é teu direito de falar, pode ser seu direito, de fato é. Talvez você tenha outros ambientes ali que você possa sentir confortável para falar, enfim, a tua escolha política. Em rede social, a partir do momento que você expõe, você também aceita que você vai ser julgado, vai ser interpretado. Pode ser que você se conecte muito com a pessoa, pode, mas sabendo que nós vivemos num cenário polarizado, a chance de você também ter uma opinião do recrutador aversa à tua, ela é muito grande. Então, por isso, o melhor posicionamento é o não posicionamento. E a questão de falar sobre os fatos, falar sobre aquilo que é realmente, que existe. Não é o achismo, não é percepção pessoal, não é minha torcida, não é minha opinião, mas sim aquilo que é fato. Vou fazer uma entrevista no Itaú, vou fazer uma entrevista no Santander. Como que eu vou falar de política sem falar de politicagem, sem falar de políticos, sem falar de personagens? Olha a carta da gestão.
Vamos lá, Santander, a Asset do Santander, coloca toda semana no LinkedIn ali, compartilha a carta dela. Ali fala tudo, pô, nossa percepção, como era, quais eventos mudaram, qual que é a nossa percepção agora sobre isso, sobre juros, curva de juros, a gente espera que vai aumentar, diminuir, Selic, PCA, dólar. Gente, ali eu trago uma opinião oficial do banco. A asset do banco está alimentando o mercado, está alimentando os investidores, institucional, o especialista com uma informação oficial. Então, você pode falar, pô, vou fazer entrevista no AAA, olha a carta da gestão da asset do Santander antes, para você, quando for questionado, fala, pô, segundo até a própria asset do Santander, então você traz ali uma informação. Então, pega um fato, não é o achismo, não é a opinião pessoal, mas sim um fato. Quando você está muito alimentado do perecível, dos fatos, você fala naturalmente de política. Você não precisa falar de políticos, você não precisa falar de personagens. Quando você não está alimentado, você vai, assim, invariavelmente vai colocar a tua percepção, a tua opinião, a tua torcida. E ali, gente, se perde, porque você vai ter uma briga tua com o cliente, vai ter um elo que ele vai ser quebrado, porque esse cliente ele pode, sim, naquele momento, concordar com você. Mas, uma vez que você veste um crachá de um banco, você põe na rede social que você trabalha no banco A, B ou C, você ganha um sobrenome. João do Itaú, do Bradesco, do Santander. A gente viu quantos casos aí, recentemente, de pessoas que não souberam lidar com redes sociais e, aceitando ou não, é um fato. Isso pode prejudicar muito, tá? Então, quando você fala de fatos, quando você fala daquilo que existe, fundamentado, e pega a referência do documento oficial desse banco, você não vai correr risco nenhum de ser julgado. O cliente pode concordar ou não concordar, mas está falando de um fato, você não está dando sua opinião. É a melhor maneira de se blindar. Sol, você pode ser reprovado, não só com o cliente, mas reprovado numa entrevista. Você que está tentando entrar, nosso tópico aqui é mais focar na entrevista, você pode se queimar numa entrevista com o gestor por conta de algum viés político que você tem. Então, toma muito cuidado com isso. Agora, Brunão, para a gente finalizar com aquela pergunta de algo que reprova muito e coisa que acontece muito no dia a dia do especialista, que é o seguinte, o especialista ele faz uma recomendação de um pré-fixado. Pré-fixado aqui é tanto, 10%, 13% aqui pré-fixado. Aí passa alguns dias, alguns meses, prejuízo para esse cliente. Caramba, apliquei 1.000, aqui está R$900. E aí? Isso na entrevista eles perguntam muito isso. E como que você fala com esse cliente? Eu achei muito bom que você já começou a última pergunta com pré-fixado, já é sensacional isso. As pessoas que não entendem sobre investimentos, que muitas vezes vão procurar você vai ter dois tipos de cliente. O cliente que ele sabe muito sobre investimentos, ou às vezes ele acha que sabe, e aquele cliente que ele não sabe o que é Selic, que ele não sabe nem o básico, nem o mínimo. Então, você precisa estar preparado para conversar com esses dois clientes, né? Esses dois tipos de perfil. E você vai, sim, ter que explicar ao máximo todos os pontos. A questão do pré-fixado que o Fábio trouxe aqui é muito por conta da marcação ao mercado, que você com certeza já viu na certificação, e quando você vê na prática, você entende ainda mais esse tema e esse assunto. Só que o problema principal, quando você entende sobre marcação ao mercado, é que você entende que dá para ganhar muito mais dinheiro com a renda fixa também. Dá para você perder dinheiro com o pré-fixado e dá para você ganhar muito mais. E muitas pessoas, quando a gente faz onboardings, quando a gente faz treinamentos, aulas mais práticas, tem essa visão. Nós pegamos um cenário agora da subida da taxa de juros. Só que em alguns momentos, a previsão, a expectativa é que tinha chego no topo e ela ia começar a descer cada vez mais. Para você que está ouvindo e já entende sobre marcação ao mercado, sabe o quanto isso é bom para ativos pré-fixados. Se a taxa de juros cai, o seu título ele vai se valorizar e você vai ganhar mais dinheiro. Aí que entra o erro. O primeiro erro é o especialista, o assessor, achar que ele pode tradear com o dinheiro do cliente. Esse é o primeiro ponto. Porque quando você aprende sobre marcação ao mercado, essa é a sua visão. Eu vou ganhar muito dinheiro com a queda da taxa de juros. Só que não é assim que funciona. Quando a gente fala de oscilações de taxa de juros, nós falamos de expectativa de mercado, nós falamos de diversos fatores que podem mudar minuto a minuto. Nós conversamos já com vários economistas-chefes aqui que falaram que passaram o dia inteiro montando o relatório econômico e uma mudança mexeu com absolutamente tudo, ele teve que jogar fora.
foi por água abaixo a recomendação. Eu Você estava lembro- junto eu comigo lembro dessa história. quando Então, aqui, aconteceu. Não foi um só, não. A gente trouxe o Felipe Sichel do Modal, a gente trouxe o Álvaro, do Sim, BTG. é exatamente O do Álvaro que eu coitado, tô ficou aqui, falando. ficou o final de semana todo, né? Fazendo ali um relatório, uma notícia. E ele fez perdeu o final de completamente. Então, É. quando você for falar com o seu cliente, o primeiro ponto é esse: não existe tradear com o dinheiro do cliente. A recomendação em pré-fixado, quando ela vier da casa, você vê lá no portfólio, na recomendação, ela tem que estar muito alinhada com o seu cliente, se ele está confortável em manter o título até o vencimento. E a partir do momento que você entra nessa operação junto com o cliente, e vamos dizer que daqui a 2 anos é o vencimento, passam-se 6 meses, ele olha na corretora e vê que está sendo prejudicado, ele está perdendo dinheiro naquele título. Mesmo você explicando para ele, lá atrás, lá no começo da recomendação, que esse era um título que tinha essas características e que era necessário ele estar confortável levar até o vencimento, naquele momento em que ele vê a desvalorização, ele pode se desesperar. E vale uma reconversa, vale um realinhamento, porque a partir desse momento ele só tem 2 opções a fazer. Ele mantém a estratégia até o vencimento e tem o acordo dele da taxa de juros, ou então ele se desfaz com o prejuízo para ir para uma próxima operação, mas isso tem que ficar muito claro. Por isso que é importante você não querer tradear com o dinheiro do cliente, porque se você hoje olha o cenário, nós temos uma taxa de juros mais de 13% e entende, pensa, vê casas recomendando que no final do ano vai chegar em 10, 9, eu vou ganhar muito dinheiro para o meu cliente. Isso pode mudar, pode ser exatamente o contrário e você não vai ter entregue aquilo que você prometeu para ele. Então, quando o gestor, recrutador, perguntar para você sobre títulos pré-fixados, tenha essa visão completa da marcação a mercado, não só a inicial. Muito bom, e a gente sempre fala dos pilares para você se tornar um especialista em investimentos. Os pilares são 4: certificação, carreira/network, habilidades comerciais e conhecimento técnico. Porque nessa pergunta a gente pega 2 opostos. A gente pega muitas vezes o cara que só passou na certificação, que é muita gente, que tirou o CEA, mas não sabe, mas decorou a marcação a mercado. Decorou lá, evitar a transferência de riqueza entre os cotistas, marcou na prova e gol. Mas não sabe explicar. E aí o cara pega, o gestor pega numa conversa. E o outro que só focou em prática, que fez um curso de opções, não sei o quê, e aí numa pergunta dessa começa, não, ele tem oportunidade de fazer isso, aumentar, comprar mais títulos, vender, e aí ele também pega que esse outro aqui não está olhando muito que tá para um cliente, né? Ele está olhando muito para ele, e a gente como especialista tem que olhar o cliente. Então o gestor vai conseguir capturar numa simples pergunta que reprova muito essa condição do profissional, de ser mais técnico, menos técnico. E agora, Ronaldão? Curtiu? Cara, ficaria aqui até amanhã falando, pô, eu gosto muito disso. Curtiu. Isso aqui pra mim é... Entendeu, Lucas, como que foi? Foi bom? Foi ótimo? Gostou, Lucão? Boa. Curtiu, Brunão? Curti muito e espero que todos tenham curtido também, porque a ideia é que vocês tenham, nesses conteúdos que nós vamos trazer aqui para vocês, muito embasamento para vocês mudarem a carreira de vocês cada vez mais, entenderem a verdade, entenderem sem atalho, mas que tenham mais confiança no processo, né? Só, então coloquem aqui nos comentários sugestões de temas que vocês querem que a gente traga, sugestões mais técnicos, mais comerciais, de carreira. Coloque aqui para a gente saber, para a gente ir montando os episódios de acordo com a sua necessidade, com o que você quer ver aqui. Certo? Muito obrigado, Gustavão. Muito obrigado, Lucas, Ronaldão, Brunão. Só, te vejo no próximo episódio. Tamo junto, hein? Tchau, tchau.